Durante a Fazenda 17, o ex-apresentador do SBT, Dudu Ribeiro, explicou como foi sua demissão da emissora. Ele afirmou que foi afastado do SBT por alguns meses sob o pretexto de tirar férias, mas sem explicações claras, e sugeriu que foi uma trama sem o Silvio Santos saber. Detalhe: o Dudu não confirmou o boato de que teria defecado no camarim. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, eu tenho medo de saber o que é essa história de defecar no camarim. Então, Sophie, talvez não seja isso mesmo não, tá? A gente infelizmente não vai poder mostrar o vídeo aqui porque é da emissora lá do Bispo, ele não permite a transmissão do corte, e eu também vou poupar vocês de ficarem vendo a Fazenda 16, 17, 18, 19. Não se preocupe, vamos poupar essa cena. Mas o Dudu, ele comenta o que aconteceu quando ele trabalhava lá na emissora do Silvio Santos, no Primeiro Impacto. Vou te pedir para trazer a matéria da Veja, Sophie. Para quem não lembra da história, a gente precisa, né, recapitular um pouquinho. O Dudu, ele trabalhava no SBT, ele foi demitido, e no ano seguinte, se eu não me engano, ele foi demitido em 2023. Em 2024, algumas informações ali trazia uma ideia de que o Dudu ele teria aparentemente, né, feito algo no camarim que deu de forma descontentamento ali na emissora. O episódio foi o seguinte: ele teria, entre aspas, defecado no chão do camarim, usado uma toalha para limpar o espaço e depois a escondido atrás de um micro-ondas. Aqui, né, a matéria da Veja diz que, procurada pela coluna na tarde desta quarta-feira, 7, a assessoria da empresa se manifestou da seguinte forma: o SBT confirma a saída do apresentador, mas não comentaremos o motivo. Ele estava afastado das funções no Primeiro Impacto desde abril, foi substituído por Felipe Malta. Dudu vinha se envolvendo nos últimos meses em uma série de polêmicas, como a condenação por importunação sexual pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que tinha acontecido em maio daquele ano. Ele terá que pagar a indenização de R$ 30.000 à cantora Simone, que entrou com uma representação judicial em 2020 por um episódio em que relata assédio cometido pelo comunicador. O Dudu era um pupilo ali do Silvio Santos, ele era muito querido na emissora. A Veja ainda diz, na época da demissão, que, segundo o apurado, a equipe de jornalismo da empresa está aliviada por essa decisão, já que o rapaz não era bem-vindo entre os pares, além de não participar das reuniões de pauta com seriedade, não transpareceu imagem condizente com o cargo de apresentador. Entre aspas, ele brincava pelos corredores, atrapalhava as pessoas, abraçava fortemente, parecia que estava num circo, relatou uma funcionária que pediu para não ser identificada. Procurado, o rapaz ainda não se manifestou, mas só aumenta a quantidade de comentários em tom de piada pela sua saída nas redes sociais. E a matéria que traz, por exemplo, que ele era pupilo do Silvio Santos, por isso ele recebia ali um salário que girava em torno de R$ 40.000, e ninguém questionava as suas atitudes, ainda que não fossem condizentes com a sua função de apresentador. Como eu já falei, o Dudu, ele tinha, na época que ele já era apresentador desse canal, desse programa Primeiro Impacto, que é um programa muito que é bem visto dentro da emissora. Ele era apresentador com 23, 24 anos, um rapaz, né, bem jovem. Agora, na Fazenda 17, ele comentou essa saída. E eu vou te pedir, Sofia, para trazer a matéria, a segunda matéria, porque ele falou o seguinte: ele disse que quando ele estava na emissora, nesse dia, inclusive, que ele ia sair aí que ele foi informado que ele sairia de férias, ele teve com o Silvio Santos. E o Silvio Santos, antes de passar por um processo de saúde, se afastar, falou com ele disse até mais. E depois de um certo tempo, com o Silvio Santos afastado, ele foi informado que ele sairia de férias. Ele achou estranho porque ele não saía um dia de férias, ainda mais 30 dias. Quando ele saiu e voltou depois de 30 dias, ligou para saber que dia ele voltaria, disseram: não tem prazo não, Dudu. E ele continuou na geladeira ali por cerca de 2, 3 meses, até que foi informado que seria reincidido o contrato.
E aí ele fala, né, durante o programa, vale lembrar, da Record, sobre o que estava acontecendo no SBT. Foi, logicamente, advertido pela produção. Entre aspas, o que ele disse foi o seguinte: foi a primeira vez que eu vi o Silvio Santos falando um palavrão. Deu um pulo, foi direto para o telefone. Puta que pariu, não é possível que o jornalismo está fazendo isso com você, disparou ele em relação ao que a saída dele e o Silvio Santos não teria participação nisso. Entre aspas. Aí começou o jogo baixo. A imprensa inventando coisas, ligando para colunista. Eu nunca liguei para salário e começou a sair notícia de que eu estava querendo ganhar mais do que fulano e ciclano. A imprensa começou a querer jogar eu contra as meninas que eu nunca tinha brigado, que eu nunca tive briga de bastidor. De lá para cá foi só piorando e ele fez esse lamento, ainda disse que o Silvio falou que queria que a gente namorasse, brincando, lembrando de Maísa. Eu falei que queria mesmo e ela não quero. E aquilo até hoje as pessoas me lembram disso. Repercutiu tanto na época essa história que o Pânico me chamou para gravar um Vale Night depois de levaram fora ao vivo. O Pânico era um disparate, pegava um âncora que era o sério e desconstruía o personagem. Aí o pau torou. Quando aconteceu isso, foi a vitrine muito grande e começou a dar picos de 4 pontos de audiência, coisa que o horário não via há muito tempo. Foi crescendo e pegando o formato que virou meio que um Cidade Alerta na manhã. Começou a vir para gente, perdão, começou a vir para a gente o público, um público que não estava acompanhando ele. E aí ele começou a lamentar o que vinha acontecendo, e contando vários detalhes de bastidores, falando de outras pessoas, inclusive citando Sônia Abrão. Foi aí que a emissora disse: "Ô, Dudu, não pode falar, perdão, atenção, participantes não podem falar de outras emissoras". Meio que Dudu, perdão, dá para você esquecer o passado? E aí ele não podia falar mais sobre isso, mas o que ele comenta é numa linha de: o Silvio Santos saiu porque estava doente, chegou a nova gestora, que é a filha do Silvio, para assumir a emissora e ele foi largado de escanteio e saiu sem nenhum problema intestinal, aparentemente. Então ele nega, Sofia, a gente vai ficar o resto da vida sem saber se realmente aconteceu ou não aconteceu. O que a gente tem como segurança é que, assim, que bom que ninguém mais tem que acordar vendo o Dudu falando daquele jeito 6, 7 horas da manhã, né, gente? Acho que é o mínimo. Desculpa, acho impossível alguém gostar de um programa com aquele tom de Cidade Alerta, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. É realmente complicado. É isso, Sofia. Então ele contou um pouquinho do que aconteceu. O que você achou disso tudo? Gente, o Dudu Camargo é uma daquelas pessoas que tudo que eu sei sobre ele é contra a minha vontade. Só vou dizer isso. Porque eu realmente não aprecio esse tipo de jornalismo que ele faz. E uma coisa que me pega, por exemplo, essa história da Maísa. Gente, não é possível que ninguém perceba a diferença de idade e ache normal, sabe? E isso mostra que não era só ele, né? Porque a brincadeira dele com a Maísa, se é que dá pra chamar de brincadeira, não era só dele. Enfim. Mas é isso. Eu não tenho muito mais a opinar sobre isso aí, não. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sofia. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.